Tem muita notícia aqui para você nesse vídeo, tá? Então eu vou pedir para que você já deixe seu like aqui embaixo e já se inscreva aqui no Raiz Tricolor, porque é importante você fazer isso, já que tem zagueiro voltando, sim, Nino está voltando, tem detalhes sobre a transferência de Matheus Martins, a possível transferência de Matheus Martins para a Udinese, tem parcial, né, que eu vou falar já daqui a pouco, para o jogo contra o Botafogo. Tem Flamengo e Fluminense recusando a proposta pelo Campeonato Carioca. E tem atualizações sobre Keno. Para a gente abrir já esse vídeo aqui direto, o jornalista Marcelo Neves, que é do jornal O Globo, atualizou a parcial de venda de ingressos para o jogo do próximo domingo entre Fluminense e Botafogo no Maracanã. Até o momento, deixa eu ver exatamente a hora que ele botou, foi por volta de meio-dia, 19 mil ingressos já haviam sido vendidos, lembrando que só estava para sócios, né, até esse momento. Hoje, nessa quinta-feira, abriu para o público em geral, então foram 19 mil ingressos vendidos para sócios do Fluminense. Normalmente a gente deve ver ali a Sul bem cheia e deve ver uma quantidade maior de torcedores em leste, superior e inferior. Confesso que me surpreendeu. Eu achava que o público, até conversei isso com o Fio na live do Canal 20, ele tinha essa opinião, eu fiquei meio assim, mas acabei concordando, de que a torcida tinha dado meio que tipo assim, não era o último jogo precisando vencer para ir para Libertadores direto, a vaga está praticamente assegurada. Também não é um jogo em que a gente está desesperado por algum motivo. A gente não vem de ótimas vitórias, vem de uma vitória boa contra o Avaí, mas os jogos anteriores são de dar nos nervos. E assim, eu acho que clássico contra o Botafogo não afasta tanto, né, como afasta por confusões e etc. Então você achava que o público ia ser menor. Acredito que a gente deva ver um público um pouco superior ao que foi contra o América Mineiro há 2 semanas atrás, né? Ainda mais considerando que deve ter lá o Botafogo esgotando seus 10% de torcida, 3, 4 mil pessoas. Então isso também sobe ali, já que o América Mineiro não botou ninguém. Enfim, essa é a primeira notícia, mas tem muito mais nesse vídeo de Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa um like aqui embaixo, com L de Germancano, e se inscreve aqui no Raiz Tricolor, estamos aí em luta para poder ultrapassar a marca dos 181 mil inscritos aqui no canal. Beleza, vamos embora para a gente já começar falando de notícia. Direto já mesmo, porque a gente vai falar de Nino. Acabei de falar sobre o público para o jogo entre Fluminense e Botafogo e tem que falar de retorno também. Nino treinou tranquilamente na quarta-feira, tranquilamente na quinta-feira, não teve ele nenhum problema na coxa esquerda a princípio, né? Pode ser que aconteça alguma coisa aí durante o dia, enfim, de sentir dores, etc. Mas a princípio foi tudo ok. E ele, que não jogou a partida contra o Avaí lá na ressacada, deve estar à disposição de Fernando Diniz para o próximo domingo. Então é um retorno importante. Em que pese David Braz ter ido bem na partida lá da ressacada, vamos lembrar que a gente está falando de um time que está disputando a última vaga pela Libertadores e estava falando do vice-lanterna. Então, assim, óbvio, né? Você não tem como comparar a atuação contra o Avaí com a atuação contra o América Mineiro, por exemplo, que foi a anterior e que talvez seja num nível mais semelhante à do Botafogo. Não dá para comparar. Fato é, David Braz fez uma partida ok, talvez cresça aí nessa reta final, como cresceu na temporada passada. Mas eu, nesse momento, não acredito que Fernando Diniz irá mudar o time, não. Acho que ele vai de Nino e Manuel mesmo pro jogo de domingo. Mas, a princípio, tá tudo bem, tá liberado. É o que eu sempre falo, né? Lesão nunca é bom, faltar gente nunca é bom. Enfim, então, pelo menos a gente vai ter mais opções aí no caso da zaga. Outra notícia nesse vídeo aqui que é importante da gente falar é prevendo o Carioca do ano que vem. Pois é, faltam 2 meses, mais ou menos, para começar o Campeonato Carioca de 2023 e a gente não sabe ainda quem vai transmitir. Meu Deus, é uma bagunça o Campeonato Carioca, que é inacreditável. Mas vamos lá, notícia do Rodrigo Matos, lá no UOL, de que Flamengo e Fluminense não aceitaram a proposta que a Ferj recebeu da empresa Brax, acho que é Brax que fala, BRAX, para poder comprar o Campeonato Carioca. O que a Brax quer fazer? Ela quer comprar TV aberta, TV fechada, pay-per-view, streaming, enfim, comprar tudo ali do Campeonato Carioca e vender para outras empresas. Então ela pode, por exemplo, comprar isso e vender a TV aberta para a Record, vender o streaming para o Amazon Prime, enfim, e negociar os direitos. É algo mais ou menos que a Live Mode faz lá no Campeonato Paulista e faz com excelência. É óbvio, o produto do Campeonato Paulista é muito melhor.
Mas a Live Mode fez bem e o Campeonato Paulista foi um sucesso. É o único campeonato estadual, na verdade, dos grandes que continua sendo um sucesso, mesmo sem ter a exclusividade na Globo, apesar de estar também pertencente à Globo. Enfim, a proposta da Brax era de um mínimo garantido entre 50 e 60 milhões de reais, ou seja, isso não é para cada clube, né? Não, isso é para o campeonato inteiro. Dividir, provavelmente ainda teria aquela questão de descontar custo de transmissão ainda, que eu não diz na matéria, mas eu não duvido nada disso. Mas isso seria para dividir entre os times. O Flamengo não quis negociar, por quê? Porque ele não quer perder a exclusividade da transmissão pay-per-view lá do Flá TV Plus, etc, que pra eles deu muito certo. Pra gente, a Flu TV Play, pra mim, não deu muito certo, não. Nem qualidade como espectador e nem financeiramente pro clube também. Então, pro Fluminense era interessante isso. Só que o Fluminense não quer vender, não acha ali interessante. Enfim, o fato é, atualmente a transmissão do Campeonato Carioca, ela é bem defasada, ela é bem ruim, ela tem um nível de qualidade bem baixo, e que, obviamente, a gente precisa elevar. O campeonato é ruim? É. Mas a transmissão precisa ser uma titica também. E a gente jogar campeonato carioca sem dar R$1. Se for, novamente, tá? A gente já ganhou o Carioca. Eu acho que esse Carioca de 2022 ele era diferente justamente pelo tempo que a gente estava sem ganhar e etc. A gente ganhou o Campeonato Carioca. Ponto. Se em 2023 esse campeonato não tiver renda, não for rentável, é abandonar o Campeonato Carioca e utilizar como jogo treino. É começar o ano, tudo bem que vai ter 2 meses de férias, então dá pra ali começar o ano, não vai ter pré-Libertadores, é o que tudo indica, se Deus quiser. Então assim, é usar o Campeonato Carioca como um treino. Ah, eu quero dar ritmo de jogo, então uso. Mas não é prioridade, talvez só nas finais. Porque não adianta, você um Campeonato Carioca, você está gastando dinheiro, você está pagando salário, você está fazendo isso tudo para nada, para poder não ganhar nada. Então, assim, é óbvio, o título é importante? É importante, é claro que é importante. Mas o Fluminense, sem esforço nenhum, chegou nas 2 últimas finais. Então, aliás, chegou até nas 3, mas na de 2020 teve esforço, né? Mas principalmente nas 2 últimas, sem esforço nenhum chegou. Então é para tratar o Campeonato Carioca do tamanho que ele tem hoje. A não ser que entre um burro de um dinheiro, como entrava lá na Globo, que não vai entrar mais, né? Os otários, os idiotas, os burros romperam o contrato com a Globo, parabéns ao Boa Vista, e nunca mais a gente vai ganhar 17, 18 milhões cada clube, e os pequenos ganhando 5, 6 milhões. Para poder jogar Campeonato Carioca, não. Enfim, vamos aguardar e vamos ver qual empresa vai comprar e vamos ver como que a gente vai se ferrar para poder assistir, porque isso é fato. A gente, para assistir, vai se ferrar. Uma atualização um pouco mais rápida, uma notícia do Vitor Lessa sobre a proposta da Udinese por Matheus Martins. Bem, o Vitor Lessa trouxe essa atualização e eu achei importante colocar aqui, porque eu coloquei isso em dúvida, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar para você entender qual é a proposta, etc, que você pode estar aéreo nisso. A Udinese fez várias propostas e o Fluminense recusou por Matheus Martins. A última proposta foi feita no valor de 8 milhões de euros por Matheus Martins, por 90%. Só que o Fluminense recusou. Essa proposta, a novidade que o Vitor Lessa traz, é que essa proposta ela era de 6 milhões de euros fixo por mais 2 milhões de euros de bônus, tá? Então era 6 mais 2. Essa era a divisão que eu não tinha no outro vídeo. E a contraproposta do Fluminense foi de 9 milhões de euros, aumentando 1 milhão de euros fixo. Então a proposta que o Fluminense fez, tipo assim, o Fluminense quando colocou valor, né, lá falou, olha, por isso daqui eu aceito, né, dentro da negociação, 7 milhões de reais fixo, 7 milhões de reais dá mais ou menos 35, 36 milhões de reais, 7 milhões de euros, perdão, dá mais ou menos 35, 36 milhões de reais, isso fixo, e o variável 2 milhões de euros. Então, beleza. Só que o Vitor Lessa ainda traz um outro ponto, que é, ao contrário do que teve lá na venda do Luiz Henrique, que a gente inclusive foi uma apuração aqui do canal também, para poder confirmar essa história, não há nenhum bônus que seja daqueles, assim, impossíveis de se alcançar. Não foi colocado nenhum bônus desse. Na de Luiz Henrique, para quem não se lembra, parte dos 5 milhões de bônus que tem ali dele, uma parte que a gente não chegou num valor, mas eu cheguei perto ali de ser 10% do bônus. Então seria algo em torno de 500 mil reais, 500 mil euros, assim, seria do Betis conquistar a Champions League. Então assim, é uma farpelinha muito pequena, é quase impossível, é impossível disso acontecer, mas, enfim, existe lá no contrato, porque serve só para inflar o valor, né? No caso de Matheus Martins, isso não aconteceria. É 1 milhão de bônus
que é factível de se acontecer, é bem provável, inclusive, que aconteça, e 1 milhão de bônus, esse outro milhão, aí sim dependeria do rendimento de Matheus Martins lá na Udinese. Não tem nada da Udinese ganhar Champions, não. Então seria muito mais um rendimento do jogador do que propriamente do clube. E aí, sempre que eu falo isso assim, sobre bônus, eu sempre estabeleço uma regra simples para calcular. Calcula metade. Calcula metade, por exemplo, Kaique foi vendido por 25 milhões de euros, foi 10 fixo e 15 de bônus. Bota 7 milhões, 8 milhões que vai alcançar disso. Se ele for um jogador espetacular, ele alcança mais. Se ele for mal, ele alcança menos, mas normalmente fica na média ali. Então, no caso de Luiz Henrique, por exemplo, seria 7 mais 1 para mim. Seriam 8 milhões. Já dei minha opinião sobre essa venda, sobre os valores, tá no vídeo anterior, para não ficar repetitivo e o vídeo ficar muito longo, acompanhando outro vídeo. E pra gente fechar, a última notícia é uma atualização da notícia que eu trouxe aqui também, alguns detalhes com exclusividade lá no outro vídeo, e eu tô acompanhando também a galera de BH, que é sobre Keno. Lucas Tanaka, que é repórter também, né, que cobre o Atlético Mineiro, trouxe uma novidade no Twitter dele com o seguinte texto. Ele confirmou, né, que o Fluminense está de olho mesmo em Keno, tem a intenção de contratá-lo por empréstimo, pagando 100% dos salários. E aí, o ponto que o Lucas Tanaka fala é da irredutibilidade, palavra bonita, do Atlético Mineiro. Ele diz aqui, nesses moldes, a chance do negócio acontecer é 0. Keno tem contrato até 2023, até dezembro, e tem a possibilidade de renovação ainda por mais um ano. Essa negociação, dessa forma, não irá para frente. Ou seja, a chance do Fluminense conseguir Keno por um empréstimo, só pagando os salários, é 0. Hoje, o cenário hoje do Atlético Mineiro é 0. Existe alguma viabilidade para isso acontecer? Olha, para mim, eu já acho a negociação bem, assim, deixa muito aberto e muito em dúvida. Só com a gente pagando o salário dele, que é alto, mais de 500 mil, dá quase 600 mil, na verdade. Ficar próximo de 600 mil, considerando ali o valor. Eu já acho difícil disso ser interessante para o Fluminense dessa forma, ainda mais pagando ao Atlético. Óbvio, o modelo de contratação pode ser parecido com o que foi o de Natan, pagando R$1 milhão, que não é um valor muito alto, mas só pela liberação do jogador. Só que, vamos lembrar, normalmente o time não empresta o jogador até o final do contrato dele. Normalmente você empresta até antes de acabar esse contrato para você ter ali uma garantia de que se o jogador for muito bem no outro clube, você vai ganhar algum dinheiro. Então, para isso, o Atlético teria que renovar com o Keno. O Keno está fazendo um bom ano no Atlético Mineiro, futebolisticamente falando. As informações que eu pego de BH são sempre de muito elogio dele ser o melhor jogador da posição dele, das pontas, no Atlético Mineiro, que investe muito dinheiro, investe muita grana. Mas ele tem sempre o risco das lesões. O departamento de fisioterapia do Fluminense é referência no Brasil, de preparação física também. A gente vê como os jogadores do Fluminense não se machucam tanto e se recuperam muito rápido. Mas quem garante? Quem garante, né? Assim, não é um jogador jovem. Vamos aguardar e vamos ver as atualizações sobre esse assunto. Um fato é, você já deixou o seu like aqui embaixo, você já se inscreveu no Raiz Tricolor e a gente vai estar junto na próxima. Valeu!